Queria agradecer demais o convite para participar dessa mesa e ter aqui a oportunidade de representar a ABAC. A ABAC é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. O consórcio, e cumprimento também toda a mesa, é uma honra estar aqui com vocês todos, e o deputado Rauli. Deputado, sou fã do senhor, uma alegria, uma honra poder aqui estar na sua presença. Mas, deputado Reginaldo, a ABAC ela é uma entidade que tem mais de 50 anos, ela tem quase 60 anos, ela representa, das 133 administradoras de consórcios autorizadas pelo Banco Central a funcionar, ela representa 67 delas, o consórcio, nós sabemos, é um produto brasileiro de um sucesso incrível. Nós temos... Vocês já estão acompanhando aí no PowerPoint, nessas poucas linhas que colocamos, de contextualização do mercado do consórcio. Nós temos, hoje, 10 milhões e meio de brasileiros participando de consórcios. A Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a ABAC, ela representa 98% desses 10 milhões e meio de brasileiros. O que é o consórcio? O consórcio é uma sociedade não personificada, ela é constituída pelos consorciados, e ela é muito importante a gente ter em mente isso, que ela tem por objetivo o autofinanciamento de bens e serviços por esses consorciados. E esse autofinanciamento ele é feito por pessoas que não têm acesso normalmente ao sistema bancário, que não têm acesso ao financiamento bancário. 40% dos participantes dos grupos de consórcio pertencem à classe C. Se nós formos ver uma outra coisa que é bastante interessante, o perfil dos produtos que são adquiridos por meio do autofinanciamento do consórcio, o perfil é mais variado possível. Em 2016, olhem que curioso, 10,5% das aquisições de veículos leves financiados, 10,5% foram adquiridos por meio de consórcio. 38% das motocicletas financiadas em 2023 elas foram adquiridas por meio de consórcio. 11,5% dos ônibus eles foram adquiridos por meio de consórcios. 7,7% dos caminhões foram adquiridos por meios de consórcios. 17,2% dos imóveis eles foram adquiridos financiadamente por meio dos consórcios. Então, logo se vê que os consórcios eles não têm uma finalidade importante só para a população, para atender uma população que é financeiramente vulnerável, mas, deputado Reginaldo, ela também ajuda a indústria, ela financia essa indústria e permite que essa indústria faça vendas programadas. É muitíssimo importante. O que é a administradora de consórcios? Ela é uma prestadora de serviços, ela ajuda esses consórcios a serem constituídos, a serem administrados, a existirem. Agora, entrando nos pontos essenciais da reforma do PL P68, nos artigos que foram endereçados às administradoras de consórcio. Eu registro aqui, eu acho que a doutora Cláudia não está mais, já saiu, mas eu queria deixar registrado a minha homenagem à Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, que eles fizeram um trabalho incrível para redigir tão rapidamente esse PLP. Na parte que cabe às administradoras de consórcios, ficou muito interessante, poucos artigos, um texto objetivo. E nós tivemos ontem até a oportunidade de conversar com o pessoal da CERT, foi muito, muito produtivo, eles concordaram conosco, inclusive, em relação a alguns pontos importantes, deputado, de ajustes, pequenos ajustes técnicos, jurídicos que teriam que ser feitos, nada muito radical. Mas nós também teríamos alguns pleitos que seriam bastante importantes para o setor, esse setor que é essencial para a sociedade brasileira. O primeiro pleito é um pleito de manutenção de carga. A manutenção de carga ela é essencial, por quê? Porque nós temos contratos, grupos de consórcios, que eles têm, às vezes, duração de 20 anos, no caso de imóveis, por exemplo. Se a gente tiver no meio do caminho uma alteração de tributação, pode ser que nós acabemos inviabilizando esses grupos, principalmente aqueles que já estão em andamento.
Conectado a esse tema da manutenção de carga, tem a alíquota. A alíquota ela tem que ser vista com muito cuidado. Em princípio, por fazer parte dos serviços financeiros, a nós seria aplicada a alíquota dos bancos, mas há de se considerar, deputado Reginaldo, que a administradora de consórcios, na verdade, ela não necessariamente não desenvolve uma atividade de banco, a atividade dela é um pouco distinta. Então, nós pediríamos uma atenção, e depois nós vamos apresentar a Vossas Excelências e também a CERT um papel, um documento, um memorando com essas sugestões, que nós considerássemos isso também. Tem a questão da neutralidade horizontal, no sentido de que a intermediação de consórcio deveria ser considerada serviço financeiro, como as outras intermediações, como pede a emenda constitucional, coisa que não foi feita, seria uma sugestão que nós teríamos a fazer também. Em relação ainda à questão da carga, nós, havendo reconhecimento de que a intermediação é um serviço financeiro, seria interessante se pensar num ajustamento de base de cálculo mediante a dedução dessas despesas com vendas, que são muito relevantes, e, alternativamente, a garantia de creditamento, que sabemos que já há uma garantia de creditamento amplo. No PLP, a tributação está prevista para um regime de competência, só que o regime de competência é curioso, nos permitiria um diferimento de tributação. O que o setor quer, não. O setor quer, na verdade, um regime de caixa que adianta a tributação, só que faz muito mais sentido considerando como ela é hoje tributada e também qual que seria a expectativa de créditos dos consorciados a pagarem as suas parcelas. Já terminando, nós gostaríamos de uma garantia. Nós acreditamos que já está lá, mas nós gostaríamos de uma garantia mais forte da não tributação das receitas financeiras, deputado. E, por fim, uma simplificação das obrigações acessórias, porque, em princípio, nós teríamos, como setor, que emitir notas fiscais para todos os participantes dos grupos de consórcio. A gente está falando aqui em quase 11 milhões de pessoas. Então, imagine só emitir notas mensais para 11 milhões de pessoas, quase 11 milhões de pessoas. Seria uma coisa muito complicada. E os outros serviços financeiros, deputado, eles tiveram a possibilidade de cumprir essa obrigação acessória de uma maneira mais simplificada por meio de relatórios mensais, ou seja, nós só estamos pedindo que aquilo que foi dado para os outros setores financeiros também nos seja concedido. Então, em resumo, temos aqui alguns pleitos importantes no que diz respeito à manutenção de carga, mas também alguns outros pontos que são ajustes técnicos, questões técnicas que eu tenho certeza que esse grupo de trabalho irá considerar. Me parece que o CERT também achou esses ajustes interessantes e razoáveis, mas nós, se nos permitirem, teremos a alegria de apresentar isso por escrito numa breve nota. Obrigada, deputado. Muito obrigada.